Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Ciências do nono ano. Meu nome é Will Bezerra e eu vou falar para vocês hoje sobre os tipos de ondas, certo? Para a gente classificar as ondas, a gente precisa saber que ela tem dois tipos, basicamente. Elas podem ser mecânicas, que necessitam de um meio físico para se propagar, ou eletromagnéticas, que não precisam de um meio físico para se propagar. Uma coisa importante a gente saber é que as ondas não transportam matéria, elas apenas transportam energia. A gente vai ver isso um pouco mais para frente, certo? Um tipo clássico de onda mecânica que a gente conhece bem são as ondas do som, as ondas sonoras. Então você vê aí um paredão, quando aquele paredão bate muito forte, você sente no seu corpo que as ondas estão transmitindo essa energia pelo som, certo? Uma coisa interessante também é que quando a gente assiste um filme que fala sobre guerras no espaço ou explosões no universo, a pessoa que faz o filme coloca para ter um pouco de emoção o som da explosão. Só que, na verdade, aquele som não pode se propagar no espaço porque lá tem vácuo, não tem ar. Então a explosão não teria som, na verdade, certo? Então quando você assistir um filme de guerras no espaço, você tenha em mente que aquela explosão é só mesmo para dar o efeito emocional na pessoa, certo? O barulho da explosão. Então vamos continuar aqui, ó. Outro tipo de onda mecânica, como é que ela se comporta? Você lembra dessa figura da abelha tentando sair da água onde ela caiu. E toda vez que ela se move, ela causa uma perturbação na água, certo? Que se movimenta no sentido, certo? Que você está vendo aqui, nesse movimento que você está vendo. Oscilatório, certo? A gente chama isso de onda. Elas basicamente têm os mesmos elementos, certo? Tanto a onda eletromagnética quanto a onda mecânica têm os mesmos elementos. A gente precisa entender quais são esses elementos de uma onda para depois estudar um pouquinho elas mais para frente, certo? O tipo de ondas eletromagnéticas mais clássicos são esses aqui, ó. Internet via rádio, né? Que vem pelo celular. A TV, a própria TV que você está assistindo agora, ela vai por ondas eletromagnéticas, certo? E a luz também é um tipo de onda eletromagnética. Outro tipo que a gente usa bastante são os micro-ondas. Então, cada um, o ser humano conseguiu dominar e controlar esses tipos de ondas ao benefício próprio. Você vê que é utilizado em telecomunicações, alimentação, e também na iluminação das casas. As ondas têm alguns elementos que a gente precisa saber, certo? São esses que estão aqui na tela, vamos ver. Crista, repouso, que é a linha vermelha, um vale, que é para baixo, e a vibração da onda, ela é de um vale para uma crista, certo? Então a onda nesse sentido, ela se propaga na direção da seta vermelha, e ela vai da crista para um vale. Toda vez que você vai de um vale para uma crista, existe uma coisa chamada amplitude de onda, certo? Que é a distância entre o vale ou a crista e a área de repouso. Agora, uma coisa interessante que a gente vê aqui é o comprimento de onda. Ele vai de uma crista a outra, certo? Ele inclui, então, uma crista, repouso, vale, repouso de novo e outra crista. Esses comprimentos de onda são interessantes porque, baseado neles, a gente sabe quanta energia uma onda vai poder carregar, certo? Então, por exemplo, a velocidade da onda vai depender do meio em que ela está se propagando. Por que a gente sabe disso? Porque, analisando aquele comprimento de onda e quanta energia ela pode carregar, você sabe como ela vai se comportar em cada meio, certo? E as ondas têm uma velocidade. A velocidade pode variar de acordo com o meio onde ela está. Vamos ver alguns exemplos aqui. No ar, por exemplo, o índice de refração da luz, que é uma onda eletromagnética, é 1,0003, praticamente 1, certo? Mas o que eu posso destacar aqui para vocês é o índice de refração do diamante, que é bem alto, né? 2,42. Esse índice de refração significa dizer que a luz atravessa o diamante 2,42 vezes mais lenta do que se ela estivesse no vácuo, certo? Já que a gente está falando de velocidade de onda,
Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco qual é a velocidade da luz, certo? Mas antes, vamos lembrar dessa figura aqui do índio, que tenta pescar um peixe. A imagem que ele vê não é a mesma, é a real do peixe. A imagem real do peixe, por quê? Quando a luz passa por uma substância com índice de refração diferente, ela tende a desviar. E aí, quem for pescar vai saber que a imagem que está embaixo d'água não é a imagem que corresponde à posição real do peixe, por causa dessa refração que a luz sofreu aqui na água, certo? Então vamos ver qual é a velocidade da luz no vácuo. Ela é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. É uma velocidade muito alta. A ciência diz que é a velocidade mais alta que alguma coisa pode alcançar, certo? E a velocidade do som no ar, ela vai variar de acordo com a temperatura. A 20 graus ao nível do mar, ela é aproximadamente 343 metros por segundo. Então você vê que a luz é muito mais rápida do que o som. Isso explica porque quando está chovendo muito forte e você ouve as tempestades, você primeiro vê a luz e depois ouve o som do trovão, certo? Porque a luz vem imediatamente e o som vem depois, nessa vagareza de 343 metros por segundo, que também é extremamente rápido, mas não tão rápido quanto a luz. Então, outra coisa que a gente já viu, velocidade, agora vamos falar da frequência de onda, certo? A frequência, no Sistema Internacional de Medidas, é medida em Hertz, em homenagem ao físico alemão Heinrich Rudolf Hertz, e corresponde ao número de oscilações da onda em 1 segundo, certo? Então eu trouxe para vocês uma figura aqui, mostrando a frequência da onda aumentando, certo? Em um tempo de 1 segundo, ela vai vibrar mais vezes na frequência maior e vibrar menos vezes na frequência menor. Só para a gente ter um parâmetro de comparação, uma TV analógica, por exemplo, usa uma frequência de 30 a 300 MHz. Já o espectro da TV digital pode chegar a 3 GHz, ou seja, ela pode vibrar 3 bilhões de vezes por segundo, o que assim pode levar muita informação, né? Daí você vê a qualidade de imagem de uma TV analógica, que é aquela TV mais antiga e que é cheia de chuvisco, para uma TV digital, onde a informação é totalmente digital, mas existe uma quantidade maior de informação chegando por causa da frequência de onda, certo? Outra coisa interessante para a gente estudar em uma onda é o período. Ele é representado pela letra T, certo? A letra T de tempo. O período corresponde ao tempo de um comprimento de onda. No Sistema Internacional de Medida, a unidade de medida do período é segundos. Então, quanto tempo leva para um comprimento de onda desse passar, né? Ele é medido em segundos. Antes de terminar, eu vou deixar para vocês um desafio, certo? Vocês viram aí um monte de coisas sobre as ondas, que foram a velocidade, a frequência e o período. E vocês vão escrever no caderno de vocês alguns itens domésticos, fazer uma lista dos itens domésticos que utilizam ondas durante a sua utilização, certo? Ele pode emitir ondas ou ele usa ondas para ser utilizado. Você faz uma listinha e deixa no caderno, tá certo? Então, pessoal, até a próxima. Tchau!